Olá. Existe muita divergência entre os cristãos em relação aos 10 mandamentos. A maioria dos cristãos acredita que os 10 mandamentos foram abolidos e uma outra parte acredita que os mandamentos não foram abolidos. Então se pode usar a palavra de Deus para afirmar que os mandamentos foram abolidos, mas também se pode usar a palavra de Deus para afirmar que os mandamentos não foram abolidos. Agora, a palavra de Deus existe, na verdade, a teoria, existem os ensinamentos teóricos, mas também existe a prática. Agora, na prática, os mandamentos de Deus não foram abolidos. Porque mesmo os cristãos que falam que os mandamentos foram abolidos, na prática eles guardam os mandamentos de Deus. Porque a pessoa que aceita Jesus, aquela pessoa que transgride os mandamentos de Deus, uma pessoa que rouba, ele vai deixar de roubar porque ele aceitou Jesus. Então a pessoa que mente, ele vai deixar de mentir, vai deixar de dar falso testemunho, porque houve uma mudança na sua vida. Então quando a pessoa se converte, ele muda no sentido de guardar os mandamentos de Deus. É interessante que eu vi uma discussão entre dois pastores. Um pastor defendia que a lei de Deus foi abolida e o outro defendia que a lei não foi abolida. Então esses dois pastores são de grande entendimento da palavra de Deus. E o pastor que defendia que a lei foi abolida, ele diz que Jesus nos liberta para a obediência. Eu achei muito interessante ele dizer isso. Que Jesus nos liberta para nós sermos obedientes. Ou seja, para ser obediente à palavra de Deus, para ser obediente à lei de Deus, e é óbvio que isso inclui os 10 mandamentos de Deus. Então, esse é algo muito, muito interessante, porque os cristãos que falam que a lei foi abolida, de uma certa forma, eles não concordam na prática. Porque se um pastor de uma igreja que fala que a lei foi abolida, se esse pastor comete adultério, é claro que vai haver um grande escândalo. Os irmãos da igreja não vão aceitar. Vai trazer problemas para a igreja. E vai trazer constrangimento. Não só no caso do adultério, em outros casos também. Que vai contra os mandamentos de Deus. Isso traz problema. Inclusive em relação à adoração de imagem. Os cristãos acreditam, a não ser os cristãos católicos, até mesmo os cristãos católicos, muitos deles acreditam que não se deve adorar a imagem. E os cristãos que não são católicos, todos eles acreditam que não se deve adorar a imagem. Porque isso está escrito na lei de Deus. Então a gente vê que na prática a lei de Deus não pode ser tirada. Não só da igreja, mas até mesmo do mundo no geral. Porque até as leis do mundo a maioria concorda com os mandamentos de Deus. Porque se for liberado matar, roubar, a pessoa não precisar mais guardar esses mandamentos, então a igreja não pode ser mais uma luz do mundo. Ela passa a viver de forma que as pessoas que não temem a Deus. Mesmo pessoas que não têm profissão de fé, de uma religião, muitas pessoas são tementes a Deus e eles guardam os mandamentos de Deus. É claro que nenhuma pessoa é perfeita, mas todos procuram andar em harmonia com os mandamentos. Todos buscam viver em harmonia com os mandamentos, porque isso significa viver em harmonia com Deus. Agora, tem um mandamento que esse sim, pode-se dizer que na prática, ele foi abolido pela maioria dos cristãos. É o sábado, 7º dia. Então, o sábado, 7º dia, está ligado ali com os 10 mandamentos. Esse sim, ele foi abolido pelos cristãos. Agora, na teoria é a mesma coisa. Muitos vão usar a palavra de Deus para dizer que o sábado não foi abolido. Outros vão usar a palavra de Deus para afirmar que o sábado foi abolido. Mas na prática, esse sim foi abolido realmente pela maioria dos cristãos. Então seria mais sensato seria dizer que o sábado foi abolido e não que toda a lei for abolida.